naturais mesmo, real. E a gente tem algumas boinas que elas são feitas com um material misto. Ela pega um pouquinho de lã natural, que é a lã da ovelha lá mesmo e tal, do carneiro. E a gente vai ter, no meio dessa mistura, ela também tem fios sintéticos, que são fios que são reproduzidos industrialmente. Então eles vão lá e tentam fabricar algo parecido com a lã do carneiro. Por que eles fazem isso? Por uma redução de custo, obviamente. Então é muito mais barato você fabricar um fio, do que você ir lá, matar um carneiro, arrancar a lã dele. O custo é muito mais caro, mas a qualidade também muda um pouco. Então a gente tem a lã, que é um outro material que a gente tem. Saindo da lã, a gente tem boinas de microfibra. Não sei se vocês sabiam, mas tem boinas de microfibra, de veludo. Essas boinas elas também são mais agressivas, assim como a lã. A lã é uma boina muito agressiva. Depois da boina jeans, eu considero ser ela a boina mais agressiva que tem. Então, se você quiser fazer um polimento num carro lá que tiver com verniz muito duro, muito ruim de mexer, a boina de lã, ela vai ter muita agressividade. Só que é importante você lembrar que quanto mais agressividade, menos acabamento. Quanto menos agressividade, mais acabamento. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. O equilíbrio certo para cada carro. Igor, então é só usar uma agressividade intermediária, que ela não vai ficar nem tão agressiva e não vai ficar nem com um acabamento tão alto também, mas sem agressividade nenhuma. Só que não, porque essa agressividade ela tem que ser compatível com o verniz do carro. Se você usar uma agressividade intermediária num verniz muito macio, mesmo estando numa agressividade intermediária, essa agressividade intermediária é alta demais para um verniz tão macio. Já no verniz duro, essa agressividade intermediária ela é baixa demais para um verniz tão duro. Então essa agressividade ela tem que ser projetada para cada tipo de carro. Tá, a boina de lã é uma das boinas mais agressivas que tem depois da boina jeans. Depois a gente tem a boina de microfibra, a boina de veludo, que também está nessa categoria muito próxima à lã, que são boinas mais agressivas também. Não são tão comuns de usar. A boina de microfibra é uma boina que ela tem uma agressividade um pouquinho menor do que a boina de lã, consequentemente ela tem um acabamento um pouquinho melhor também. Fechou? Eu particularmente não gosto de usar muito boina de lã, mas tem quem gosta pra caramba. Isso aí é no decorrer da caminhada profissional, são escolhas que a gente vai fazendo bem pessoal. Tem gente que prefere caminhonete, tem gente que prefere carro baixo, tem gente que prefere carro sedã, tem gente que prefere carro hatch, tem gente que prefere tração traseira ou tração dianteira e outros tração integral no carro. Então não tem o certo e errado, tem a sua preferência mesmo, como você vai se desenvolver profissionalmente, você vai tendo suas preferências ali, tá? Um exemplo que eu gosto muito de usar, que parece loucura, é que é o seguinte, eu gosto muito de futebol, muito, absurdamente muito mesmo. E acho que eu gosto mais de futebol que de carro, se bobear, velho. Gosto muito de futebol, muito. E eu já tentei ser jogador de futebol e tal, e eu usava a chuteira profissional, aquela chuteira Mega Blaster Ultra Gold, e aquelas chuteiras nunca davam no meu pé, aquilo me dava calo, machucava meu pé, feria meu pé de uma forma absurda. E todo mundo falava, não, é só continuar usando, que daqui a pouco ela vai marcar aí, esse calo você vai nem sentir dor mais. Eu não conseguia. E as chuteiras que eu uso tem que ser chuteira barata, aquelas mais lero-lero. Tem uma marca de chuteira que eu acho que é a melhor que existe, que chama Mataus. Isso é fabricado em Minas, não sei nem se tem em outros estados. Parece que ela é feita na mão. Aquela é uma chuteira que eu acho perfeita, ela é feita de couro, ela é costurada, chuteira de, sei lá, 200, 300 reais. Eu não sei se você sabe, mas uma chuteira profissional, dependendo da chuteira que você for comprar, é 1.800, 2.000 reais uma chuteira. A linha premium mesmo. Cara, eu simplesmente não consigo usar essas chuteiras da Nike, da Adidas, que é a Mega Blaster, que todo mundo gosta. Você entende como que isso é uma preferência? Ah, cara, eu prefiro essa porque eu me adaptei melhor com essa daqui. Então, as boinas é a mesma coisa. Eu não me adaptei muito, apesar de eu ter usado por muito tempo, né? Eu fiquei uns 2, 3 anos usando só boina de lã, porque eu não tinha muito conhecimento e tal, mas hoje, depois que chegou novas tecnologias, eu fui descobrindo coisas novas e aí eu fui tendo uma preferência maior por uma ou outra e a lã não faz parte das minhas preferências. Saindo da lã, da microfibra e do veludo, a gente tem as boinas de espuma, que essas são as que eu mais gosto de usar. As boinas de espuma, como eu falei, o que vai diferenciar elas de uma para outra é o nível de dureza. Quanto mais dura,
mais agressiva. Só que nas boinas de lã, a gente tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Nas boinas de espuma, a gente tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Dentro da categoria espuma, a gente tem uma diferença entre as boinas. Vocês vão notar aqui ó, que eu tenho 4 boinas. Cada uma ela tem uma característica diferente. Ó, eu tenho aqui uma boina que ela não tem um buraco no meio. Essa aqui não tem um buraco no meio. Já essas duas têm um buraco no meio. Concorda? Eu tenho essa boina aqui, que é uma boina que a parte daqui dela, ó, deixa eu pegar essa aqui que tá até melhor. Ó, é retinha, né, um pouquinho retinha. Essa aqui já é uma boina que ela é inclinada. A gente fala que ela é uma boina chanfrada. É uma boina que ela parece um conezinho. Você vira ela aqui assim, ela vai fazer o formato de um cone, né? Então a gente tem categoria também nesse formato dela. A gente tem também categoria, tem um outro detalhe, que é essa parte preta aqui nela, tá vendo? Essa boina laranja tem uma parte preta nela. Essa aqui já não tem essa parte preta. Então vamos lá entender primeiro o que é essa boina que tem um buraquinho no meio e as que não tem buraquinho. Quando foi chegando as boinas de espuma no mercado, hoje as pessoas não seguem mais essa regra, mas em tese, tecnicamente, as boinas que elas não têm o furo no meio, elas foram desenvolvidas para ser usadas em máquina rotativa, tá? As boinas que elas têm um furo no meio, elas foram desenvolvidas para ser usadas em máquinas roto-orbital, tá? Por que isso acontece, Igor? Por diversos motivos. Um deles por conta da dispersão de calor. Outro motivo é porque existe um parafuso no meio do prato da máquina roto-orbital. Então esse parafuso que está ali também tem uma concentração de calor. Então esse parafuso, indiretamente, ele participa da dissipação de calor que a máquina roto-orbital recebe na cabeça dela. Então esse parafuso aqui, esse buraco aqui vai ajudar nessa dissipação do calor, nessa dispersão do calor ali. Então basicamente a gente tem uma boina sem furo, que é para rotativa, e essa aqui para roto-orbital. Acabou que hoje a galera já misturou, já todo mundo usa as boinas, acho que a maioria das pessoas nem sabem disso, né? E já misturou tudo, todo mundo usa em qualquer coisa. Mas o que vai impactar, Igor, se eu misturar as boinas? Normalmente uma boina de roto-orbital você pode usar na rotativa, não tem problema. Mas uma boina de rotativa você não pode usar na roto-orbital. Por que isso acontece? Porque a boina que ela, se você usar ela, a boina de uma rotativa numa roto-orbital, essa boina ela vai estragar muito mais rápido. Porque ela não tem para onde fazer a dispersão de calor. Então o calor vai ficar todo retido aqui nessa parte do feltro dela. E aí, quanto mais calor, mais você vai prejudicar tanto as fibras da boina, como também esse feltro dela. Vai fazer essa cola soltar mais rápido, a boina ela vai comer muito mais rápido, a boina ela vai, como é muito calor, você vai ver que ela vai reduzir muito mais rápido em relação a uma boina própria para roto-orbital. Então assim, você pode usar as boinas tudo misturada? Pode, de rotativa na roto-orbital, só que isso vai impactar na vida útil dessa boina e também vai prejudicar um pouco na performance na hora do polimento. Porque se é uma boina que ela não suporta tanto calor, então rapidamente ela aquece. Aqueceu, ela está perdendo um pouco sua capacidade de corte, tá? Como eu falei com vocês, galera, essas aulas são aulas mais pesadas para a gente aprofundar em alguns temas. Eu vou tentando não complicar demais, a gente está no começo, acho que é a 4ª aula. A gente está no começo ainda, né, dessa sequência de aula, então tem muita gente chegando aqui que é nova, que não faz noção nenhuma do que é uma boina de polir, igual eu também não tinha noção nenhuma. E a gente vai vendo que quando a gente pega a aula de composto polidor, que foi a aula que a gente fez semana passada, o tanto que a gente aprofundou nessa aula sobre composto polidor e ainda faltou muita coisa para eu falar, tecnologia DAT, SMAT, faltou tanta coisa que eu nem aprofundei. Então, existe um mundo sobre cada técnica, cada produto, existe um mundo de informação técnica ali que a maioria das pessoas não sabe. Parece loucura, né? O cara quer começar um negócio, mas ele não sabe. Não é nem que ele não sabe, mas ele não tem nenhum interesse de aprofundar sobre aquele tema, sobre estudar um pouco mais sobre aquele tema. Tá, então a gente entendeu agora a parte da boina ser uma boina que ela tem o furo e outra não, tá? Então isso aí deu para poder entender.
Essa boina aqui que ela é chanfrada e a boina que ela não é chanfrada, ou seja, que tem essa partezinha meio de tombada assim, aqui não é tombada, isso vai impactar também na distribuição de peso sobre a boina. Então, quando você está polindo, você está colocando o peso ali, esse peso ele vai ser distribuído. Então, essa boina ser chanfrada, ela contribui também para a distribuição de peso na hora do polimento. Outro ponto que ela vai contribuir também é que, por exemplo, numa máquina rotorbital, quando ela é chanfrada, ela é melhor, porque a máquina rotorbital ela trabalha com tranco. Então, essa posição chanfrada da boina faz com que a boina tenha mais vida útil. Se você pega uma boina que não é chanfrada e usa numa máquina rotorbital, essa distribuição de peso dela vai ter um pouco menos de eficiência. Então, na hora que ela faz esse movimento de tranco, na hora que ela chega no final dela, por conta desse segundo movimento que ela tem, que é esse movimento além da rotação, que é esse giro, ela tem também um movimento de órbita, que é um giro em torno do próprio eixo. Na hora que ela faz esse movimento de rotação, isso faz com que ela não suporte tanto peso e tanto desgaste, tanta carga, igual uma boina chanfrada. Basicamente, a diferença é, se você usar essa boina que não é chanfrada e uma boina chanfrada numa máquina rotorbital, possivelmente essa boina vai durar mais tempo do que essa boina que não é chanfrada, tá? Posso usar as duas? Pode, mas você vai ter essa diferença. Então a gente viu a diferença de ter o furo e não ter o furo, a gente viu a diferença dela ser chanfrada ou não ser chanfrada, a gente viu a diferença da interface, essa interface aqui que eu falei com vocês, ela é para reduzir o impacto, então quando tem uma interface, a boina jeans também tem uma interfacezinha, que é tipo uma espuminha. O jeans é esse aqui, ó, só uma camadinha fininha. Isso aqui tudo é uma espuma, como se fosse um amortecedor. Para que é isso? Para reduzir o impacto na hora do polimento. Então, quando você vai colocar peso na máquina, colocar carga, essa interface ela reduz esse impacto sobre a máquina. Ela funciona como se ela fosse um amortecedor, não permitindo que todo o peso da máquina vá para a boina e, consequentemente, vá para a pintura do carro, e isso acabe aumentando demais a agressividade, consequentemente, reduzindo o acabamento ou gerando também algum dano na pintura do carro. Então, essa interface é uma segurança, é um amortecimento para a boina receber a máquina. Então, é um amortecedor para o peso da máquina, tá? Saindo daqui, a gente viu então a questão da interface, os furos, a boina chanfrada ou não chanfrada. A gente tem agora boinas cortadas. Tá vendo que a boina ela tem uns cortes aqui? Isso tem uma marca que trouxe ela para o Brasil, esse conceito, que achou o concept. Eles trouxeram a marca alemã e eles vieram com essa proposta das boinas cortadas. Tá vendo? Ó? Parece que ela é toda cortada mesmo. Cheio de cortezinho. Parece não, ela é toda cortada. O que começa a mudar quando a boina tem esses formatos diferentes? Ela não é uma boina lisa. Essa aqui é uma boina lisa. Ela é chanfrada, com furo no meio e lisa. Essa aqui, ela é uma boina que não é tão chanfrada, não tem um furo no meio, mas ela também é lisa, igual essa aqui. Essas duas aqui já são boinas completamente diferentes. O formato dela aqui, a superfície dela é completamente diferente. Essa é como se fosse aquele negocinho de ovo, sabe? Aquele negocinho de guardar ovo lá. Ó. Então ela é como se fosse esse negócio de ovo, ela é toda ondulada, e essa aqui ela é toda cortada. O que muda de uma boina para outra? Na prática, o que vai mudar? Quando a gente tem essa boina, que ela tem alguma alteração na superfície dela, ondulada, cortada, ou alguma outra que você vê, normalmente isso aqui vai impactar na refrigeração da boina. O que seria a refrigeração da boina? Na capacidade que ela tem de dispersar calor, de não absorver tanto calor. Essa aqui são duas boinas de lustro, tá? São duas boinas de dureza igual, a mesma densidade. Quando você está polindo com essas duas aqui, essa daqui, por ser ondulada, ela vai absorver menos calor. Então, para você entender, quando a boina absorve muito calor, quando ela esquenta demais, uma boina de espuma esquenta demais, ela deixa de ficar dura e ela começa a ficar macia. Esquentou muito, ficou macia.
O que acontece quando ela fica macia? Ela perde sua agressividade. Então você pega uma boina, que ela é uma boina dura, ela precisa ser dura para fazer um corte. Beleza, você está lá usando ela, de repente ela fica macia, ela não vai cortar igual quando ela está fria. Então você perde a capacidade de corte dela no momento que ela fica macia. Por um lado, isso é bom também. Apesar de ser ruim porque você perdeu capacidade de corte, isso é bom porque você começa a ganhar capacidade de acabamento. Porque se ela ficou macia, boina macia gera acabamento. Então ela começou cortando agressiva, depois ela começa a gerar acabamento. Se você souber usar isso a seu favor, isso é um ponto legal também. Mas essa refrigeração dela, se a gente pega essas duas boinas, essa boina ela esquenta mais rápido, então ela fica macia muito mais rápido. Se ela fica macia mais rápido, ela perde um pouquinho da eficiência dela. Essa boina aqui, ela esquenta mais rápido. E outro ponto também é o próprio aquecimento da pintura. Quando você trabalha com uma boina que ela promove mais refrigeração, que ela tem mais poder de refrigeração, ela esquenta menos a pintura do carro. Então a pintura do carro não vai esquentar tanto. Se a pintura do carro não esquenta muito, ela vai dar um acabamento melhor. Se ela esquenta demais, talvez o acabamento não fique tão bom. Então isso aqui basicamente vai interferir no acabamento que a boina vai entregar por conta dessa refrigeração. Esquenta mais, ela perde poder de corte, esquenta mais a pintura também. Esquenta menos por conta dessa capacidade de refrigeração que ela tem, ela vai conseguir dar um acabamento melhor e ela vai conseguir render mais também dentro dessa característica que ela tem de dureza. E a boina cortada, a mesma coisa, ela também vai trabalhar muito nesse ponto de refrigeração. Ela vai dar uma refrigeração muito boa. Inclusive, se fosse para trabalhar com as duas, eu prefiro a boina cortada, né? Eles chamam de boina Spider, é uma boina toda cortada, mas as duas vai trabalhar legal numa refrigeração. Hoje, basicamente, se eu for fazer um polimento, eu quase não uso essas boinas. Essas aqui são as duas boinas que eu mais uso, uma boina de corte agressivo e uma boina de corte médio. Aí eu uso um composto de corte e um composto de refino. Com esses quatro, e uma máquina rotorbital. Com esses quatro eu vou fazendo a combinação com mais ou menos agressividade, eu consigo fazer basicamente quase todos os carros aí, tá? Casos específicos eu vou precisar de uma boina mais agressiva, tipo uma lã, ou carros com verniz muito macio, eu vou fazer o corte com uma boina de espuma. Então isso vai ter uma variação, mas em 95% dos casos aí eu vou fazer só com essas duas boinas e o composto de corte e refino eu consigo fazer qualquer carro. Então a gente está trabalhando agora esse ponto de refrigeração das boinas na hora de fazer o polimento. E aí, galera, a gente tem um outro ponto que é importante a gente analisar, que é em relação à marca, qual marca que é melhor, qual marca que é pior. Eu expliquei aqui a característica de cada boina, detalhado sobre uma, sobre outra e tal. Mas a gente vai ter um outro ponto que é a marca da boina. Não só pela marca ser boa ou ruim, mas a marca foi a mesma coisa que eu expliquei na aula anterior sobre composto polidor. Espera aí que eu vou tomar uma aguinha aqui e vou explicar para vocês. Por exemplo, a qualidade dessa espuma, o processo de fabricação dessa boina, o tipo de cola que é usado para poder colar esse feltro do carrapicho dela, tudo isso vai impactar diretamente na qualidade de uma boina. Então você vai pegar algumas marcas no Brasil, quem já trabalha com polimento aqui vai lembrar de alguma situação, se você já passou por isso, de boinas que são excelentes, mas a cola aqui, esse negócio aqui, o carrapicho dela aqui, solta muito, o velcro solta muito fácil. Ele perde a cola, você perde o velcro e já era. Ou ela perde o velcro aqui, perde o poder porque isso aqui vai colado, né? Tem um velcro lá no prato também, você chega aqui, cola, ela fica colada lá. Então elas perdem o poder aqui de colar, de aderência no prato, ou esse feltro aqui ele solta. Deixa eu ver se tem alguma aqui, pior que aqui não tem nenhuma soltando. Acho que não tem nenhuma soltando aqui, eu queria que tivesse aqui, tava para vocês verem. Ué, não tem. Então,
Alguém que trabalha com polimento aí, se tiver pegado a situação, pode falar. É muito comum você pegar uma boina que, tipo, mano, a boina é foda, a boina é muito boa. Porém, ela perde muito esse poder aqui. Então não é só a qualidade da espuma também, a qualidade do velcro vai impactar diretamente nisso também. A cola usada no velcro, às vezes o velcro é excelente, a espuma é excelente, o processo de fabricação é excelente, mas se a cola desse velcro não for boa, isso vai impactar diretamente. E aí não adianta depois você vir fazendo um improviso técnico, passar uma cola, porque vai cair a qualidade, esse negócio vai te dar uma dor de cabeça. Eu já tentei fazer essas gambiarras. Eu até fazia quando eu não tinha grana para comprar, eu não sabia precificar o serviço. Então o serviço que eu fazia não dava lucro para eu poder investir em equipamento, comprar boinas novas e tal. Então eu já fiz esse improviso técnico, mas não funciona tão bem. Outra coisa que faz soltar muito esse velcro é a forma de lavar a boina. O ideal, eu sei que para a maioria das pessoas isso não é possível, né? Às vezes o cara tem uma boina, duas boinas, mas o ideal é não lavar essa boina quando ela está quente. Muita gente está fazendo polimento, aí vai lá, põe a boina no chão e bate o jato de água assim na boina, com ela quente. Isso reduz muito a vida útil dessa cola do velcro, ele estraga rapidamente, muito rápido. Muito mais rápido do que se você esperar ela esfriar, lavar do jeito certo, que é jogar o produto borrifando e vir com debaixo da água corrente, esfregando assim. Esse é o jeito certo de lavar uma boina, tá? Aí o cara vai lá com a boina quente, bate o jato d'água, joga produto ainda, bate o jato d'água de novo, põe na máquina rotativa, liga a máquina rotativa para ela esquentar. Isso aqui reduz muito a vida útil de uma boina e desse feltro que ela tem aqui, beleza? Então, além desse feltro aqui também, outra coisa que vai impactar é a qualidade dessa espuma. Você vai pegar boinas que ela tem, que é o contrário do que eu falei, tem boina que ela é muito boa, mas perde rápido o velcro. Você vai pegar boinas que ela tem a espuma muito ruim, você tem o velcro maravilhoso, ele gruda mesmo, não solta, não descola nem nada. Mas a qualidade dessa espuma ou do processo de fabricação dessa espuma é tão ruim que essa boina, mesmo sendo muito resistente a esse velcro, é uma boina que ela não consegue ter um resultado legal. E aí você vai precisar ficar quebrando a cabeça ali para descobrir como que ela funciona, ela nunca vai te entregar uma alta performance. Por isso que aqui na loja, galera, eu gosto